Bem, pessoal, então agora a gente vai olhar o método de resolução de equações diferenciais utilizando o método das equações diferenciais separáveis. Então, o próprio nome já fala, significa que as equações são separáveis, olha só. Então, tudo que for de uma variável vai ir para um lado da igualdade e o que for do outro jeito, da outra variável vai para o outro lado, né? Então, a gente consegue separar, então a gente consegue fazer por integração direta, então é o mais simples de todos os métodos. Basicamente basta a dificuldade do método está em separar as variáveis, literalmente. Então, o restante é cálculo 1 mesmo, então é bem tranquilo, tá? Então, eu espero que vocês consigam entender bem. Eu vou mostrar então como que é basicamente a maneira que a gente escreve, né? A notação, né? Então, a gente fala que uma equação diferencial é separável se ela aparecer desse jeitinho aqui. Outras maneiras que podem aparecer para vocês são, por exemplo, né? MDX mais N. Opa, esse N ficou bem bonito. N dy igual a zero. É uma maneira, né? Aí você, da mesma maneira, né? Eu tenho um M e N, né? Eu posso dizer que eu tenho um P e um Q, tanto faz. E também eu posso escrever como, por exemplo, um F de x e y igual a dy sobre dx. Então, é outro jeito de escrever a mesma coisa, tá bom? Bem, agora veja que aqui, nesse caso aqui, que a gente diz que um p dy é igual a um q dx, veja que eles são polinômios de uma única variável. Tudo que é y está do lado da esquerda da igualdade, tudo que é x do lado da direita. Quando isso acontece, basta você passar o operador integral em ambos os lados que você vai conseguir encontrar uma solução. Bem, vamos olhar então o exemplo aqui do A. Esse item A ali, a gente tem uma equação do tipo dy sobre dx igual a 6y. Então, ele cai exatamente aqui, né? Nesse tipinho de equação. Mas vamos lá, então, fazer a separação das variáveis, né? Então, eu vou pegar esse dx e vou deixar ele do lado da direita, já que eu quero separar as coisas, né? Então, o dx foi lá para o outro lado. Eu posso deixar o 6 ali, não mexo nele. E o y eu mando dividindo, né? Porque eu não quero que ele fique do lado da direita, eu quero que ele vá para o lado da esquerda. Então, agora veja que todos os y estão na esquerda e os x na direita. Então, eu vou passar a integral em ambos os lados e vou resolver isso, né? A integral de dy sobre y vai ser ln de y. Aquele 6 não vai fazer nada e a integral, né, de 1 em relação a x é o próprio x, mais uma constante de integração. Se você quiser achar a solução com relação ao y, nesse caso, né, você teria que passar a exponencial em ambos os lados da equação, né? Porque a gente está com ln, então a inversa da exponencial, a inversa do ln é exponencial, então, né, supondo que se fizer isso, então, como que ficaria? Então, ln, a exponencial do ln, e do outro lado, a exponencial de ex mais c. Aí a gente tem que y, né, já que a exponencial é o inverso do logaritmo, E aqui, nesse outro lado, a gente tem e elevado a 6x vezes e elevado a c. Por quê? Lembra de uma propriedade da multiplicação de potência na mesma base, né? Então, aqui eu tenho multiplicação de potências na mesma base, que é o e. Eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Então, foi por isso, eu fiz o caminho inverso dessa propriedade. Tá? Sabendo que os expoentes estão somados, então, consequentemente, eles são um produto. Então, eu fico com, fazendo esse e nascer, lembre que o e, é o número de Euler, ele é um número, né? Então, eu posso escrever esse e nascer como um outro número, uma outra constante qualquer. Então, eu fico com C1 vezes... Nossa, aqui faltou espaço. Então, eu fico com C1, que é a minha nova constante, e elevado a 6x, tá? Então, esse exemplo A a gente resolve assim, bem facinho, tá bom? Agora, vamos para o B. A gente tem esta equaçãozinha aqui para fazer. Vamos lá. Então, agora a gente vai para o B.
Deixa eu trocar de cor para a gente não se perder. Então, aqui de novo, vou tentar separar. Então, eu vou passar essa turma que está negativa para o outro lado positivo. Ok? Agora, essa galera que multiplica o dy vem para lá dividindo e a galera que multiplica o dx também vai dividindo para o outro lado. Então, eu tenho que o dx sobre 3 menos x é igual ao dy sobre 2 mais y. Bem, agora eu vou passar a integral em ambos os lados. E aí eu vou ter que, do lado da direita, eu tenho ln de 3... Opa! Ai. 3 menos x. A derivada do que está aqui dentro, vem aqui fora, é igual ao ln de 2 mais y. A derivada do que está ali dentro não vai fazer diferença. E mais uma constante final de integração, ok? Agora, a gente vai ter que resolver para y, né? E do mesmo jeito que a gente fez ali, vamos ter que aplicar essas propriedades aí de exponencial. Veja, eu vou passar esse ln... Ai, meu Deus, desculpa. Esse ln que está aqui negativo para o outro lado positivo. Então, eu vou ter que o ln de 2 mais y mais o ln de 3 menos x é igual a constante. Essa constante pode tanto faz você mudar o sinal dela, né? Ela não vai mudar muita coisa, tá? Então, tá tudo certo. O que a gente vai ter agora? Vou aplicar a exponencial disso daqui. Então, eu vou ter que a exponencial do ln de 2 mais y mais ln de 3 menos x é igual ao exponencial daquela constante. De novo, essa exponencial vai ser uma outra constante. E aqui, né, eu tenho soma de expoentes. Então, eu vou multiplicar, né? Então, multiplica... Opa! 2 mais y vezes a exponencial do ln de 3 menos x. É igual a uma outra constante. Então, veja o que aconteceu. Eu peguei essa turminha aqui e apliquei a exponencial nela. Só que para isso, eu tenho que aplicar do outro lado. Do outro lado, eu já sei que é uma constante diferente um pouquinho dessa, mas não deixa de ser uma constante, então não vou me importar com ela. Aqui, soma de expoentes significa multiplicação de potência na mesma base, né? Então, a minha mesma base aqui é exponencial e elas estão ali multiplicadas, né, uma pela outra. Então, agora sim, vou aplicar a inversa, né? Aqui vai me sobrar apenas o módulo de 2 mais y vezes o módulo de 3 menos x, igual a tal da constante. Vou passar esse módulo de 3 menos x para o outro lado, dividindo. Então, a constante divididos pelo módulo de 3 menos x. E agora, para finalizar, eu deveria, então, né, tirar esse módulo aqui, elevando ao quadrado ou alguma coisa do gênero. Poderia, né? Mas vamos supor que a gente está no mundo ideal e que esse módulo aí não vai fazer tanta diferença. E eu vou passar, por exemplo, o 2 para o outro lado negativo, não sei. Ficaria desse jeito aqui. Ser um módulo de 3 menos x, menos o 2, digamos. Né? Então, a gente consegue achar uma solução ali para o nosso y, ok? Então, esse foi a letra B. Agora, vamos para a letra C. A letra C, finalmente, temos uma condição inicial. Então, agora vocês vão ver o que é a tal da condição inicial para um problema com valor inicial. O que isso quer dizer? Então, vamos. Deixa eu pegar outra cor. Item C. Então, vamos lá, né? Esse y', eu posso reescrever ele, né? Eu tenho esse x, que multiplica o 2y mais
3e, 3y, que multiplica o y'. Quem que é y'? dy sobre dx. Tenho aquela condição inicial ali que eu vou guardar para mais tarde. Esse dx que está aqui dividindo, eu vou passar lá para o outro lado multiplicando. Então, dx aqui. Ou seja, ficou x dx, né? Vamos escrever na ordem certa. Ok? Já está ajeitadinho, tudo que é y de um lado, tudo que é x do outro, basta integrar. Do lado da direita eu fico com x² sobre 2. Ali do lado da... do lado da esquerda, né? Agora sim, do lado da direita, 2y² sobre 2 mais 3 e na 3y, e aí a derivada desse expoente vem dividindo, mais a constante final de integração ali, porque a gente está numa indefinida, bem? Que mais? Agora a gente vai dar uma simplificadinha, né, para facilitar a nossa vida. Aí a gente fica com x² sobre 2, não tem o que fazer, y² mais e na 3y mais a constante, ok? Nesse caso aqui, não é muito inteligente a gente tentar isolar y ou qualquer coisa assim, até porque a gente tem uma condição inicial aqui, né? Então já vamos olhar ela, ver o que ela está dizendo para nós. Ela está dizendo que se o y for uma função de x, e, né, se ele for, né, de fato, ele vai ser igual a alguma coisa, né? É igual a alguma coisa que a gente vai achar. Então aqui diz que para o x valendo 0, o y também vai valer 0. Então vamos fazer o x valendo 0 aqui e o y valendo 0 aqui também e ver o que acontece. Então aqui a gente tem que 0 é igual a 0 mais 1 mais a constante. Passo aquele 1 para o outro lado com sinal negativo, então eu acho que a constante é menos 1. Então, a nossa constante vale menos 1. Portanto, aqui, né, nessa solução que a gente tinha encontrado, essa aqui é a nossa solução geral. Vou substituir aquela constante valendo menos 1. Então, eu tenho que x² sobre 2 é igual a y² mais e3y menos 1. Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa solução, a nossa solução geral agora se tornou uma solução particular porque ela respondeu o nosso PVI, né? Problema de valor inicial. Tudo bem? Não vou isolar o y aqui também porque vai dar um trabalho desnecessário e já tá bacana assim. Vamos agora para o item D. Eu tenho, então, mais uma para fazer com condição inicial. Vamos lá. Então, aqui temos o item D. Vamos resolver esse agora. Muito bem, muito bem. Bom, aqui está a minha condição inicial que eu vou olhar depois, né? Primeiro vamos olhar a nossa equação. Então, vamos tentar isolar, né, o que a gente puder. Vou pegar esse dx e vou passar lá para o outro lado multiplicando o y² menos 4. E agora, essa turma vem para o outro lado dividindo. Ok? Bom, aí agora eu vou integrar ambos os lados, né? Certo? Nessa integração aqui, eu tenho que essa integral, a gente pode... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a minha telinha para que a gente faça essa conta. A integral de dy dx. Espera aí. Acho que agora foi. Então, vamos lá. dy sobre y² menos 4. Então, vamos fazer ela aqui.
y² menos 4 está embaixo do dy. Então, eu quero fazer essa integral aqui. E vamos ver o que vai dar. Usando o Wolfram Alpha, né? Se vocês não usaram ainda, aproveite. Melhor ferramenta ever. Então, só lembrando que esse y² menos 4, ele é um produto notável, né? Já vamos falar sobre isso. E a sua integral dá 1/4 de ln de 2 menos y menos ln de 2 mais y. Vamos lá, então, escrever isso. Então, aqui é 1/4 de ln de 2 menos y menos ln de 2 mais y. O lado da direita vai dar x direto, mais uma constante de integração. Aqui, esse y² menos 4, ele pode ser escrito também como y² menos 2². E a gente tem uma formulinha que diz assim, que se eu tenho a² menos b², isso aqui é a mesma coisa que eu escrever a mais b vezes a menos b. Então, a maneira fatorada de escrever esse carinha ali é assim. E aí, disso a gente consegue tirar esses LNs ali que apareceram, tá? Mas eu acredito que é mais uma questão de fórmula também. Fica na vida de vocês essa constatação, tá? Escrevi certo? Escrevi certo. Muito bem, aí agora a gente tem outra condição inicial ali dizendo que o meu x é 1/4, então o y vai valer 1. Então vamos fazer essa substituição ali. Aqui o y vai valer 1, y valendo 1, o x vai ser 1/4. Então vamos ver se a gente consegue descobrir quanto que vale o c nesse caso. Então, a gente tem que 1/4 de ln de 2 menos 1 é ln de 1. ln de 2 mais 1 é o ln de 3. É igual a 1/4 mais a constante. ln de 1 é 0. Então, já eras. E aqui fica menos o ln de 3. Esse 1/4 vai passar lá para o outro lado negativo, né? Então, vai ficar menos ln de 3 sobre 4, né? E ainda menos esse 1/4 ainda que está vindo, certo? Vai ser igual ao C. Uma outra maneira mais que a gente também pode escrever isso daqui vai ser menos 1 menos ln de 3 sobre 4 é igual ao C. Dá para fazer essa continha na calculadora, né? Vamos ver quanto que vai dar. 1 menos ln de 3 divididos por 4. 0,025 aproximadamente. 0,025. Tá? Então, aí a gente tem lá da nossa solução geral, que eu nem sei onde está mais, aqui. Então, a gente tinha chego aqui na solução geral. Então, isso daqui a gente chama de solução geral. Então, a gente vai concluir que a nossa solução particular ou a solução do nosso PVI, problema de valor inicial, vai ser, então, 1/4 do ln de 2 menos y menos o ln de 2 mais y. Deixa eu arrumar aqui, igual a x mais c. Opa, mais c, no caso, né, no nosso c ali, que é 0,025. Dá até para dar uma melhorada nisso, né? Eu acho que dá, porque aqui a gente tem uma subtração, né? Se eu aplicasse a exponencial em ambos os lados, eu já ia resolver com uma divisão isso aqui, não é mesmo? Podia ter feito já aqui, né, Jaguarinha? Só percebi agora. É o sono.
Então, ficaria 1/4 da exponencial. Vamos por partes para não confundir vocês. Então, a exponencial daquela coisa absurda. Igual a exponencial daquilo ali que também sobrou. 0,025. Talvez dê um erro de arredondamento por conta de eu estar fazendo isso tardiamente. Eita, nós. Aqui, né, eu tenho uma subtração, então seria divisão, né? Repete a base e subtrai os expoentes, então é uma divisão. Eu vou deixar 1/4 aqui no primeiro. 2 menos y vai dividir. Mais para cá. Então, eu repito a base e subtraio quando é divisão. Então, a primeira e a segunda. Menos... não é menos aí, né? 1/4 do LN. E 2 mais y. Igual, do outro lado ali é multiplicação, né? Então, e na x vezes e na 0,025. Beleza. Daí aqui a exponencial é a inversa, né? Esse 1/4 que tá aqui vai virar expoente. Então, só um adendo aqui do que eu tô falando, é uma propriedade de logaritmo, que é assim. Oh, meu Deus, eu pensei em trocar e não troquei. Troquei a coisa errada. Aqui, ó. É log até, né? Não precisa nem ser ln. Log de x na base b é a mesma coisa que log na base b do x elevado a a, tá? Então, se eu tenho uma multiplicação, ele vai ir lá para cima. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, vai vir parar aqui, do mesmo jeito que está aqui. Então, né, no fundo, aquele meu ladinho ali vai ficar, né, se eu for reescrever, eu vou ficar com ln de 2 menos y elevado a 1/4 divididos por 2 mais y elevado a 1/4. A exponencial de x vezes e elevado àquilo ali. Deixa eu fazer aquela conta mais uma vez, para a gente não perder tantas casas, né? Então, é menos 1 menos ln de 3, menos 1 menos ln de 3, divididos por 4. E eu esqueci de botar o sinal. Menos aqui, né? Divididos por 4. Tem alguma conta errada, peraí. Menos 1, menos ln de 3, divididos por 4. Eu errei. Desculpe. Então, aqui eu tenho menos 0,50 e vou arredondar 53. Eu errei, hein? Eu errei. Presta atenção, Daiane. Então, aqui é menos. Jaguara. Menos 0,53. Aqui também é menos 0,53. E aqui também seria menos, então vai dividir, né? Ao invés de multiplicar. Menos 0,53. E aí, a exponencial disso. A exponencial disso. 0,59. Dá para dizer que é 0,6. Tá? Para facilitar nossa vida. 0,6. Inverso disso. 1,7. Já vão entender o que eu tô fazendo. Aí aqui, ó, vou cortar, né? Vai ficar só 2 menos y elevado a 1/4 divididos por 2 mais y elevado a 1/4. Aí ali, o inverso daquele número ali é
1,7 aproximadamente, vezes a exponencial de x, né? Daí esse não tem o que fazer. Então, essa daqui seria a nossa solução particular, né? Certinha, né? Depois de fazer algumas contas que eu não tinha feito aqui, que eu podia ter resumido mais, mas como eu acabei esquecendo, daí a gente faz mais pra frente aqui. Tudo bem? Essa ficou um pouco mais chata, mais longa, né? Porque ela é um pouquinho mais chatinha mesmo, né? Ela é uma expressão mais... que a gente tem que usar algumas técnicas para fatorar esse denominador, para daí a gente conseguir fazer a integração, né? O lado da direita não deu tanto problema, apesar de eu ter esquecido de fazer essa simplificação, né, que eu fiz aqui, de achar essas inversas. Mas, ok, fazível, né? Vamos pensar que no fundo, né, ó, tanto item D, C, B e A, todos eles ali bastou a gente separar tudo e conseguir igualar tudo que a gente tem para dar certo, tá bem? Então é basicamente isso, né? As separáveis é a mais fácil que vocês vão encontrar nas diferenciais. E aí é só, o problema vai ficar na integração e na hora de isolar o y ou coisa do gênero, tá bem? Bem, é isso. Então, se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato, por favor.